Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Nós estamos já vivendo a primavera, a estação mais alegre, a estação mais colorida de todas aquelas que nós vivemos, né? do que o inverno, o verão e o outono. E nós estamos vivendo umas intempéries, pode-se dizer assim, do tempo. Calor, frio, frio, calor. Essas mudanças repentinas na temperatura têm levado muitas pessoas a procurar médico ou até em pronto-socorros. Muitos pais com os seus filhos com problemas respiratórios. Bem, eu recebi algumas mensagens para que nós pudéssemos abordar esse tema aqui no programa de hoje. Como nós temos que nos comportar quando o tempo fica nesse alto e baixo. Tem dias que chegamos a 37 graus e de repente vamos para 18. A nossa imunidade fica perdida. Sobe, desce. Sobe, desce. Isso tem um preço. E o preço, às vezes, pode ser muito caro. Tomar bastante água é uma forma. Evitar ambientes fechados, o ar-condicionado. Enfim, o que nós podemos fazer para nos prevenirmos contra doenças que podem ocorrer nessas mudanças climáticas? Nós convidamos para o programa de hoje o nosso consultor da área de pneumologia, Dr. Jaime Ferreira. Dr. Jaime, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Olivan. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Jaime, você tem vivido esses dias aí e deve ter recebido lá na sua clínica muitas pessoas com distúrbios respiratórios, eu acho que a palavra até correta é essa, em função dessas mudanças climáticas. Isso é verdade, Jaime? É sim, o que está acontecendo é que essas variações bruscas mexem muito com o nosso sistema imunológico, né, o nosso sistema de defesa, e as pessoas ficam mais vulneráveis. E nós estamos em Santa Catarina com um surto de um resfriado que a maioria das vezes causadas, que é pelo vírus, rinovírus e o vírus sincicial respiratório. Mas agora foi feita uma pesquisa lá pela Fiocruz, pela primeira vez em Santa Catarina apareceu um vírus chamado metapneumovírus. Esse vírus, ele praticamente faz a mesma coisa que o sincicial, mas ele tem se mostrado assim um pouco mais arrastado. As pessoas começam com uma dorzinha de garganta, às vezes uma febrícula que ela nem percebe, um ou outro tem um calafrio ou dois e não tem mais. E aí começa uma dorzinha no corpo que não é tão importante, mas aí começa com tosse, e crises intensas, às vezes chegando com náuseas e até vômitos. E algumas vezes com catarro, né, com escarro, ou mucoso, ou amarelado, ou esverdeado, que já é purulento, que aí precisa de tratamento. E se não tratar isso aí, ela vai complicar muito. E o importante é que esse, tanto o sincicial quanto o metapneumovírus, eles podem causar em recém-nascidos, em crianças principalmente, a bronquiolite, que é uma inflamação das pequenas vias aéreas. E aí ela começa a ter chiado, o famoso chiado no peito, né? E começa a ter sinais de cansaço, e alguns entram em insuficiência respiratória, tendo às vezes até que precisar de UTI. E também pode levar à pneumonia de vias aéreas inferiores, né, que é as pneumonias, que pode ser graves e até fatal. Mas interessante que ela não acomete só bebês e crianças. Ela pode acometer também adultos, principalmente aqueles que têm DPOC e que têm asma,
ou os imunodeprimidos. Esses aí, então, com o advento da tomografia computadorizada, é que se começou a fazer diagnóstico de bronquiolite em adulto. Isso é muito importante, porque às vezes ela pode achar que tem asma e é um mecanismo diferente. É uma obstrução de pequenas vias aéreas, enquanto que a asma ela é um espasmo da musculatura brônquica, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes precisa tomar algumas condutas para facilitar a drenagem do muco, né, e fazer com que a pessoa possa voltar à sua normalidade. Doutor Jaime, quando nós falamos de doenças respiratórias, nós falamos, é claro, do pulmão, né? O pulmão que é o órgão nobre da nossa, vamos dizer assim, existência, né? Você tem que respirar para poder oxigenar o sangue, para poder o sangue ir para o cérebro, um sangue de qualidade, não é verdade, doutor Jaime? Quando tu falavas da bronquiolite, a bronquiolite é causada por um rinovírus. Não, ou rinovírus, ou agora esse metapneumovírus, ou vírus sincicial. Certo. Quer dizer, o mais comum. Mas pode ser infeccioso, às vezes também, né? Mas a grande maioria a gente só refere aos vírus. Certo. Agora, doutor Jaime, quando uma criança tem esses sintomas, ou um adulto, de uma bronquiolite causada pelo metapneumovírus, isso é um vírus. Sim. O vírus é transmitido por saliva. Pela respiração. Pela respiração. A pessoa tem o vírus, passa a mão no rosto, no nariz, cumprimenta o outro, assim vai indo embora. Fechador e vai levando. A criança foi diagnosticada com essa doença. O pai ou a mãe bota a criança no colo. A mãe pode ser infectada também? Sim. E reinfectar o filho? Em adultos, vamos dizer assim, normais, a tendência é aquele resfriado comum. Sim, mas incomoda. Que a pessoa geralmente se sai bem, sem problemas maiores, sem deixar de trabalhar e tudo. Mas se ela tem alguma condição imunológica que tem uma queda de resistência, de imunidade, ela pode se complicar também. Só que a criança, vamos dizer assim, melhora, a mãe pega, aí passa para o pai, passa para o outro filho e vai fazendo um ciclo vicioso em que vai perenizando esse resfriado, vamos dizer assim. Ou seja, vai se perpetuando. Isso pode piorar o quadro da criança, Jaime? Mas pode piorar, pode levar até a óbito, porque ele pode fazer infecção, pneumonia, né? E aí é grave. Principalmente em prematuros, bebês até 6 meses, pode ser fatal. Tem que tomar muito cuidado. O pediatra, o socorrista tem que estar muito atento, porque a criança vai precisar de orientação, de hidratação, cuidados, assistência em geral. E se ele mostrar sinais de sofrimento respiratório, ou até cianose, né, ficar azulado, lábio, ponta de dedo e tudo, aí interna que ele vai precisar de uma assistência ventilatória mais adequada. Doutor Jaime, se o pai, o avô ou o cuidador tem um sintoma desta bronquiolite adulta, coriza, mal-estar, uma febrícula, catarro, ele deve fazer com que a sua presença não seja aceita perto de uma criança, Jaime? Pode. Isso pode, é o correto? É o correto. Agora, só que é o seguinte, a bronquiolite, gente, é uma inflamação, acúmulo de muco das pequenas vias aéreas. E geralmente ela ocorre depois de uma virose. O que ele vai passar é a virose. Certo. Tá? Agora, claro, se ele tiver catarro amarelo, se ele tiver catarro verde, se ele estiver tossindo, não deve de jeito nenhum chegar perto de criança. Tem que evitar. Tem que evitar. O avô, que é o netinho, está na casa dele. Não, tem que prevenir. Vai dar um abraço no avô. Não. No mínimo, se for uma coisa leve, usar máscara, lava a mão antes, passa álcool e não ficar ali abraçando, beijando e tudo isso aí não é, como diz, isso não é amor. Não né? é amor. Agora, não vai fazer bem. Quando a criança é diagnosticada com a doença, ela recebe as orientações de um médico, a mãe, naturalmente, vai cuidar dela.
A mãe tem que ter cuidados especiais com relação à saúde dela, para ela não ficar também doente, Jaime? Sim, aquilo que nós falamos, evitar que ela se contagie, para evitar de formar aquele ciclo vicioso. Aí uma melhora, a outra piora, e vai levando, vai acabando, vai perenizando aquilo. E o que a gente tem percebido na clínica é que esses casos agora, provavelmente por esse metapneumovírus, é que é mais arrastado. Ela dá uma melhorada no início, dali a pouco volta a ter tosse. E essa tosse, até teve pessoas que me disseram, parece que ela sabe quando chega a noite. Porque quando começa, vem tosse e umas crises muito intensas. E se a pessoa tem rinite, né, que obstrui o nariz, tem congestão nasal, aquele muco que forma ali também, que vai dando aquele pigarro, isso aí, gente, complica e muito mais, e aí tem que cuidar muito bem, tratar a rinite, tratar a alergia e cuidar que não tenha infecção. Se ela tiver o catarro já amarelo, tratar a infecção, porque senão isso ali vai levar meses. O que causa mais do que esse desconforto, Jaime, a não devida atenção ao problema e a procura por um profissional para iniciar um tratamento para eliminar esse excesso de mucosa? Olha, o pessoal sempre aquela história, faz automedicação. Eu tomo qualquer chá. Acha que é um chazinho ali com folha de laranja com mel de abelha vai curar e vai piorando. Chega uma hora que pode fazer pneumonia, pode fazer insuficiência respiratória, pode complicar e pode até morrer. Então, a coisa é bastante comum? É normal? Não, é frequente. Graças a Deus que a gente tem tido poucas complicações, porque a gente tem atendido o mais rápido possível, mas não deve facilitar, deve procurar recurso de imediato, porque isso não se brinca. E se a pessoa tem asma ou rinite ou DPOC, ele vai fazer essa bronquiolite, e isso aí ele pode entrar em insuficiência respiratória e precisar até de respirador. Doutor Jaime, o que é mais perigoso? Uma infecção por uma bactéria que você falou que pode ser a bronquiolite, ou por um vírus que causa uma gripe que pode levar também a uma bronquiolite? Pode ou não pode? Olha, as bactérias dependem muito da imunidade do indivíduo. O desequilíbrio entre a agressividade da bactéria e a resistência do indivíduo é que faz a doença grave ou não. Se é um estafilococo, por exemplo, ela pode matar uma criança em poucas horas, desde o início. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Um adulto, ela começa em 24 horas, ele pode estar em sepsis, infecção generalizada, meningite, etc. E aí o caso é gravíssimo. Então, não é a bactéria, é o estado de defesa do indivíduo e a agressividade da bactéria. Ou seja, a imunidade. A imunidade. O vírus, por exemplo, da gripe, ele pode dar pneumonia. Agora, a pneumonia pelo vírus da gripe, a última trabalho que eu vi, 60% de mortalidade em 48 horas. 60%? Por isso existe a vacina, que todo mundo deve fazer a vacina da gripe, gente. Não confundam com outras coisas e vacinem, tá? Porque a gripe, ela começa com um quadro de febre de 40 a 42 graus, é incapacitante e predispõe à infecção, à bronquite, à bronquiolite, a pneumonias e pela queda imunológica, também o acúmulo de muco infecciona, faz infecção bacteriana associada e tem que tratar. Não facilitem, não deixem de vacinar, que é um absurdo morrer de uma coisa que tem uma vacina garantida. Que ainda dá tempo, né, Jaime? Tem que fazer. Dá tempo, sim. A primavera não é sinônimo de que acabou o inverno, não vamos tomar vacina. Inclusive a primavera, para quem tem rinite e asma, é uma das piores épocas. A polinização, né? No ar. E como eu já falei antes, a pessoa com alergia parece que
esses quadros virais perenizam, nunca mais saem. Está sempre com uma tossezinha, uma coisa perpetua e tem que tomar cuidado mesmo. Agora, quando nós falamos de doenças respiratórias, sempre vem à tona a questão pneumonia, né, Jaime? Sim. A pneumonia, ela é mais comum no inverno do que no verão ou no outono? Ou na primavera? É mais comum no inverno. No inverno. E, às vezes, quando tem essas mudanças bruscas de temperatura, que tu falasse ainda há pouco, também dá essa queda de imunidade, né, de variação de 20 graus, 20 e pouco num dia. Em 48 Isso horas. aí, se a pessoa, então, tem alguma condição predisponente de alergia ou alguma coisa, ou DPOC, aí é gravíssimo. Ele pode descompensar mesmo. Então, sempre os cuidados preventivos, a orientação, hidratação, fazer a medicação que está em uso direitinho e qualquer dúvida, qualquer coisa diferente, procurar o seu médico. A idade, Dr. Jaime, tem uma influência forte nesse quesito? Tem. Pneumonia? Tem. Os extremos, os mais novos e os mais velhos, são os casos mais graves. Tá? Ou seja, em crianças de até 1 ano, Jaime? Crianças de até 1 ano e a pessoa mais velha, o idoso, acima de né? 60? Acima de 60 sempre é mais grave. Ou seja, essas duas pontas, o cuidado tem que ser redobrado. A mamãe com o bebê e a família com o idoso. Com o idoso, exatamente. E o fator vacinal, nem se fala. A vacina da gripe. Até para criança de 1 ano. E a gente tem que levar em conta, sim, a vacina pneumocócica, tem a Prevenar 13 e a Pneumo 23. Se tu fizeres as duas com prazo de 6 meses, não precisa repetir mais durante a vida. E tem o seguinte, se nós pegarmos todas as infecções de vias aéreas superiores e as pneumonias, quase 70% é por pneumococo. 15% das meningites é por pneumococo. Nossa. E 10% das septicemias é por pneumococo. Gente, isso tem vacina. Isso, as meningites, principalmente as septicemias, matam. E tu podes prevenir isso aí e ser mais feliz. Muito bem. O mundo moderno já provou de que a imunização é o caminho para uma longevidade com qualidade de vida. Agora vai a critério de cada um, né, Jaime? A escolha. Eu penso dessa maneira. A decisão está em suas mãos. Nós temos um intervalinho rápido. Lembrando que nós estamos conversando hoje com o Dr. Jaime Matos Ferreira, médico pneumologista, em nome do Clube Social Saúde. Você já ouviu falar do Clube Social Saúde? Não? Então, tem na telinha para você ver o endereço do Clube Social Saúde. Dá para colocar aí, Zé? Você pode acessar o site do Clube Social Saúde para você ver as vantagens que você vai ter sendo sócio do Clube Social Saúde. Eu indico clubesocialsaude.com.br, um mundo de vantagens para a sua saúde. Pense nisso. Em nome também do Laboratório Jimenez, análises clínicas acima de tudo. Sempre um Jimenez perto de você. Em nome da São Marcos Pneumonologia, ronco, apneia, tem cura. Se você quiser informações sobre os tratamentos, você pode ligar no 3422-2045. Marca uma consulta, uma conversa com o médico para você se livrar deste mal, ronco e apneia. E também em nome da Oceano, destrua as ondas, não as praias. É o slogan da Oceano Surf Wear. Nós temos um intervalinho rápido, nós voltamos em instantes com o Dr. Jaime Ferreira, nosso convidado de hoje. Instante só, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Saúde e Companhia, com a presença aqui nos estúdios da TV da Cidade, o Dr. Jaime Matos Ferreira. E aqui ao meu lado está um copo d'água. Hidratar eu preciso. Dr. Jaime, a hidratação, ele comprovadamente é uma ajuda para melhorar a nossa imunidade? Arivan, mais de 80% do nosso corpo é água. Aham. O muco que é formado
todo ele, se tu não tiveres água, tu não vais conseguir nunca soltar. A tosse é um mecanismo de defesa, forma uma pressão enorme para expulsar tudo que está sobrando ali nos brônquios e no pulmão. Então, se não, eu sempre falo para os pacientes e repito isso, como de não é exagero, a água é o melhor xarope que existe. Sério, Jaime? Não existe xarope bom sem água. Tá? Até porque o xarope sem água não é xarope. Não. Mas eu digo, se não tomar o líquido, Sim. não adianta nada. Tanto que a gente falou ali em bronquiolite, o principal tratamento é a hidratação, que é justamente para fluidificar o muco e ele poder eliminar. Que o organismo tenta eliminar. E se a gente não fizer isso, vai complicar. Então, Tá? o idoso, a criança... Todo mundo, e o idoso esquece de tomar água. Esquece, né, Jaime? Esquece, isso aí é um problema sério. E tem que tomar Tá? água. Agora, Ivan, tu ainda há pouco falaste sobre a pessoa, em questão das vacinas, pode escolher. Ele tem o direito ao livre-arbítrio. Sim. Mas eu não sei até onde o meu direito pode entrar naquilo que te é sagrado e te causar um mal. Eu pego uma doença contagiosa porque eu não quis vacinar, aí o meu direito já acabou, porque aí eu já estou fazendo mal para o meu próximo. Isso aí a gente tem que pensar nisso. Ponto final. Doutor Jaime, eu falava com você, antes de começar o programa, nos bastidores, eu fui a 2 agências bancárias essa semana e fui lá, vi lá ó, o saldo que estava meio penumbroso, como diz a gente, não estava muito legal. Aí depois eu procurei o álcool e não tem mais álcool. Doutor Jaime, nós não estamos mais vivendo época com doenças viróticas, bacterianas. Acabou tudo isso, Jaime? Não tem mais vírus e bactérias? Ivan, a grande revolução na infecção hospitalar, na prevenção de doenças, foi a lavagem das mãos. Asepsia das mãos. Sempre. Desde o começo. No início, nas grandes universidades americanas, o professor lá que começou a orientar o pessoal a lavar a mão, fazer os catedráticos lavar a mão, eles se sentiam ofendidos. Estou limpo. Olhava, minhas mãos estão limpas. E tanto que assim, por exemplo, o TI, a Pseudomonas, que é uma bactéria que ocorre muito em infecção hospitalar, que é um terror para médico e sempre um tratamento caro e nem sempre garantido, e a contaminação dela mais pelas mãos e pelo alimento. Então, as mãos tu pode limpar. Então, por isso que o UTI, a função acho, do plantonista, inclusive, está olhando o pessoal, conscientizando que mexeu num paciente, lava a mão, mexeu numa coisa, lava a mão, mexeu noutra, lava a mão. Isso é uma rotina extenuante que não pode falhar. Se falhar, passa a infecção para alguém. As mãos é o órgão mais importante. E tu falaste em banco. A gente pega dinheiro. O dinheiro, já teve trabalhos mostrando a quantidade de bactérias que tem, de fungos e tudo. No caixa eletrônico, quantas pessoas? É um negócio de louco. Então, tu pegas aquilo ali, a gente quer no mínimo passar um álcool, porque hoje eu não me sinto bem pegar dinheiro sem passar um pouco de álcool na mão. Após lavar. Isso. Então, eu trabalhei na Covid presencial, atendi bastante gente, mas eu acho que o mais importante que me segurou e tudo era a lavagem das mãos e o álcool. Isso vale para tudo. Esses resfriados comuns, a gente está resfriado, passa a mão aqui no olho, passa a mão no nariz, aí passa a mão no olho, bota a mão na frente da boca. Bota a mão na frente, o laço, vai. Então, gente, isso aí é muito importante. A lavagem das mãos, o uso do álcool, façam sempre que possível. Isso aí vai prevenir um monte de doenças, um monte de complicação, um monte de sofrimento e um monte de despesa. Doutor Jaime, eu tenho observado, quando vou no mercado, que as pessoas sobem escadas, ou escada rolante, ou mesmo escada normal, tudo isso, e levam a mão naquele apoio. Escada de shopping é a mesma coisa. Aí você anda no mercado, ou entra, você não vê álcool. Em shopping é a mesma coisa.
eu me pergunto... Parece que não precisa mais. Pois é, como é que nós vamos enfrentar um inimigo invisível se nós não nos conscientizarmos de que a higienização é... mas aí eu vou ter que gastar com álcool. Não, você não vai gastar, você vai investir. A investir. É muito melhor investir na prevenção do que termos uma pandemia novamente. Tu imaginas essas... Como é que chama ali? Que te segura, né? Corrimão. Corrimão. Quantas pessoas com doenças, com virose, com e doença contagiosa que passam ali? Muitas. Que segura, a gente segura, é reflexo. Eu chamei a atenção de algumas pessoas. E não tem jeito. E aí você entra no mercado, Jaime, não tem mais álcool. Não tem álcool. Pois é, aí eu me pergunto, será que isso está certo? Aí eu até conversei com um amigo e disse, Ivan, mas você não devia se preocupar com isso. Não é questão de se preocupar, que eu posso ser vítima também, né, Jaime? Sim, nós todos somos. Como é que começou a pandemia? Com a propagação de um vírus, né? Aí há muito, diz que veio de laboratório, veio não sei de onde e tal, mas isso começou a se propagar pela falta de higiene, né, Jaime? De atenção também. É a maior coisa, é atenção, orientação errada, né? Você é a favor de uma campanha, Jaime, nesse sentido? Ou você acha que campanha não vai resolver? Olha, eu acredito mais no boca a boca. Boca a boca, Jaime. Porque a gente sempre dizia, né, que antes tinha o WhatsApp, era a janela. Isso. A vizinha que passava para a vizinha, que vai falando para o amigo, para a turma dele, para o pessoal. Isso aí eu acho assim importante. Lógico que uma campanha vale, só que, infelizmente, estamos num país onde se fala uma campanha, já se presume que vai ser superfaturada, que vai ver, então, deixa para lá. Mas como os governos federal, estadual e municipal dispõem de verba publicitária para divulgar obras, deveria se gastar, ou entre aspas, se investir em campanhas de conscientizar o cidadão de que ainda estamos com o Covid entre nós, estamos com gripe entre nós, então higienize as mãos, evite, se você estiver com gripe, sair de casa por um tempo. Esse tipo de divulgação, eu acho que tem isso aí é cultural, e tudo que é cultural tem que ser mantido, tem que ser permanente. Não posso fazer uma campanha agora, depois ficar 5 anos sem, esperar que haja outra pandemia para começar de novo? Eu acho que estou esperando. Nós temos que trabalhar para não ter uma próxima. E não estamos longe de uma próxima, né, Jaime? Não. Não, né? Nunca. Infelizmente, cada vez estamos mais próximos de uma próxima. Já está aparecendo umas coisas diferentes lá na Ásia. Na Índia, inclusive, surgiu um novo tipo de vírus que deixou 2 cidades isoladas. Porque o preocupante. O problema é que hoje, com a globalização, aparece um vírus lá, basta ter um avião que chegue aqui e já espalha. Um único cidadão. Um único cidadão. Doutor Jaime, a área da pneumologia, ela é uma área em que as pesquisas médicas, a ciência evolui muito. Nós tivemos vacinas, por exemplo, como a pneumocócica, né, que é a antipneumonia, que foi um avanço muito grande. Antipneumococo, que foi uma vacina que revolucionou, né, Jaime? Muito o número de melhorou a mortes. qualidade de vida de muita gente. De muita gente. Principalmente quem tem DPOC também, né, Jaime? Isso aí, o DPOC melhorou, inclusive reduziu em mais de 40% a internação desse pessoal. Faz a diferença. Só isso aí já é um lucro para o governo. Acredito. A população ganha com isso, né, Jaime? Agora, em termos de medicamentos para tratamento de doenças do pulmão, nós temos tido um avanço nessa área, Jaime? Tem alguns laboratórios, tem um portfólio muito grande, né? Só que agora, por exemplo, asma, 80% dos casos de asma ou não é diagnosticado devidamente ou é mal conduzido. Asma? E aí, para esses casos, aí chama de asma grave, os laboratórios estão fazendo uma pressão muito grande, como é a característica deles, para imunobiológicos, que custam de 10 a 20 mil por mês. Nossa! Entende? Então, eu acho que para usar esses produtos é um avanço, é muito bom, mas nós temos que primeiro fazer o feijão com arroz, tratar o básico, fazer a prevenção, a orientação, e nós temos medicamentos aqui que tem pouco mais de 20 anos,
que são excelentes e que previnem mais de 90% das asmas. Que antes a gente usava o remédio e esperava ficar ruim para tomar. Agora não, a gente toma para não ficar ruim, para não ter crise, para prevenir. Então, isso, se fizer direitinho, muito pouco provável de alguém ter que usar imunobiológico. Mas a campanha agora, a pressão está sendo enorme para que se use imunobiológico. Qual a diferença do imunobiológico para o tradicional, Jaime? O tradicional atua nos receptores, né, beta 1, beta 2, e um anti-inflamatório, porque a alergia é uma inflamação, e provoca a dilatação do brônquio e previne a inflamação. Uhum. Aí tu está prevenindo a inflamação, tu estás prevenindo a crise. Certo. E os imunobiológicos, ele tem outros mecanismos de ação, tá? Que às vezes desde o DNA até vários outros mecanismos, que assim como tem para artrite reumatoide, para fibrose cística, tem para hipertensão pulmonar. Também, não? Fibromialgia não tem. Não tem. Mas para as colagenoses, de modo geral, é o que mais tem. Uhum. Então tem vários mecanismos de ação, só que são produtos que custam de 10 a 70 mil por mês, dependendo da patologia. A pessoa tem que ter condições financeiras excepcionais, né, Jaime? Tu vê que saiu para a AME, né, a atrofia medular espinhal, que até os 6 meses de idade, em determinadas circunstâncias, em que uma vacinazinha chega a 12 milhões de reais. Uma única dose? Uma única dose. É uma Eu situação... acho uma coisa aberrante. E a asma é uma doença muito insidiosa, né, Jaime? Ela é uma doença crônica, insidiosa, a maioria genética, né? Genética? E tanto faz, ali, pelo mecanismo de ação, tu estás com rinite, com asma ou bronquite alérgica, tanto faz, conjuntivite, dermatite atópica, a alergia alimentar ou até a urticária, o tratamento é o mesmo, é prevenir, né? E principalmente os casos de rinite, gente, em que a porta de entrada é o nariz, ele filtra, umidifica e aquece o ar, entre outras coisas. E se isso aí, e outra coisa, e filtra o ar que respiramos. Se ele não está legal, está entupido alguma coisa, tu já está respirando pela boca, está ressecando e tu perde pelo menos 70% da filtragem do ar que tu respiras. Aí o ar entra... Aí já predispõe a infecção, a virose, a bactéria, tudo, a condição de tu fazeres mais infecção. Então, o rinite não é só um narizinho entupido, não. Ele vai roncar mais, ele vai fazer apneia, ele não vai deixar ele ou ela, o parceiro, dormir, ele vai acordar cansado, irritado, mal-humorado, isso dá uma queda de imunidade, ele vai fazer mais infecção, ele faz sinusite, sinusobronquite, e daqui a pouco está de novo em crise de asma. Isso quer dizer, então, que o portador da asma, que é uma doença hereditária praticamente, 90%, ela não é transmissível assim, não, de pessoa para pessoa? Não. Já está no DNA? A alergia não transmite pessoa para pessoa. Ah, não transmite, não. Jaime? A alergia é da pessoa própria. Se tu está num ambiente que tem algum alergeno que causa determinada coisa e tem 2 ou 3 pessoas com alergia, elas podem apresentar o mesmo sintoma, mas não que uma passou para outra. Mas pode ser, eu peguei do fulano, que a namorada tinha, o namorado também. Não pega. Não tem? Não pega. Isso, porque a asma não é causada por uma bactéria ou por um vírus? Não tem nada a ver. Nós temos células de defesa, tá? Eosinófilo, macrófago, estiócito, etc., tá? Linfócitos, eles têm mediadores. Certo. Tem mais de 30 ali. Quando tu tens qualquer coisa que te agrida, essas células englobam as partículas e destroem. Na asma ou na alergia, tu pega uma poeira de ácaro, uma poeira de um perfume, as células não conseguem englobar. Ela destrói. Aí elas liberam esses mediadores. E esses mediadores vão atuar contra o próprio organismo, provocando uma inflamação. Então, a alergia, gente, é um processo inflamatório, que aí pode levar a rinite, asma, conjuntivite, etc. Quem então, tem asma... tem que cuidar. Toda alergia é um mecanismo só. Só. É uma coisa única. Não adianta tu ficar em 6, 7 médicos, cada um cuidar da pele, do olho, que não vai tratar.
Tu tem que ver qual é a tua prioridade, verificar as tuas condições, o número de eosinófilos no sangue, isso é importante, verificar as tuas imunoglobulinas, como é que estão, ver se tu não melhorares com esse tratamento habitual, aí sim, em casos graves, tu pode apelar para o imunobiológico. Agora, mas é muito raro. Jaime, uma pessoa que tem asma, um exame de sangue pode identificar quais são os produtos que ele tem alergia? Tem. Existe? A imunoglobulina ela diz se tu és alérgico ou não, né? E ela tem o que a gente chama de painel ou RAST, que tu tens lá, tá? Ácaros, pó, ervas daninhas, pólen, leite, mofo, leite? tudo no sangue, né? Que é muito mais preciso. Ou seja, um exame de sangue? É um exame de sangue que ajuda muito para a pessoa ter orientação. 90% é ácaro. 90%? Porque o ácaro, ele exige uma temperatura de mais ou menos 20, 25 graus. O vapor do alimento, ele já se alimenta. Ele gosta de tapete, embaixo da cama, mofo, onde tem livro, onde tem tudo. E interessante, são as fezes e a pele dele que descama, que cai aqui no ar, a gente pensa que está limpo, mas não está, porque tem aquilo. E quem tem alergia começa a espirrar, começa a coçar, começa a ter espasmo brônquico. Porque teve contato com exatamente. A pessoa que tem asma, que tem alergia, ele tem que evitar perfume, Jaime? Tem gente que tem alergia a perfume. Eu, por exemplo, tenho. Você não usa perfume? Não. Não usa. Coitado, prejudico até a mulher. Pois é, e a esposa não pode usar, porque se usar você vai ficar... vou espirrar, ela me dá alergia. E já chegou algum paciente falando isso, Jaime? A minha esposa bota perfume, eu fico já... Já. E eu já tive condição no consultório que chegar pessoas tão cheirosas que quando saiu, me dá uma crise de espirro, tive que ligar o ar-condicionado, abrir tudo, deixar ventilar para poder continuar o trabalho. Melhorar, senão não daria. Interessante. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o Dr. Jaime Matos Ferreira, médico pneumologista, aqui no programa Saúde e Companhia. É interessante, né? Asma, bronquite e a questão de se procurar um profissional especializado para se dar início a uma pesquisa para saber que tipo de alergia você tem. Porque, como disse o Jaime, existem vários tipos, né, de pessoas que sofrem de determinados tipos de alergia. Leite, ovo, e por aí vai. Poeira, e por aí vai. Então é importante uma orientação adequada, uma medicação certa, para que você não tenha o desconforto de ter uma crise de asma, que não deve ser nada agradável. Vamos ao intervalinho comercial rápido, lembrando em nome do Clube Social Saúde, que é um dos nossos apoiadores, Clube Social Saúde. Faça parte deste clube. É um clube que vai dar muitas vantagens a você e a sua família. clubesocialsaude.com.br. Em nome também da São Marcos Pneumologia, ronco, apneia, tem tratamento e cura. Se você sofre desses dois problemas, procure orientação. São Marcos Pneumologia. Em nome também do Laboratório Jimenez, sempre um perto de você, análises clínicas acima de tudo. E da Oceano, destrua as ondas, não as praias. Oceano Surf Wear. Intervalinho rápido, o Saúde e Companhia já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Nosso programa é levado ao ar sempre às quartas-feiras, às 21 horas e também aos domingos, às 19 horas. E estamos lá também no YouTube, você pode acompanhar o programa na página do YouTube da TV da Cidade. Saúde e Companhia. Programa sempre focado, um bate-papo tranquilo, falando na prevenção, na importância de nós nos cuidarmos. Porque a saúde tem que estar sempre em primeiro lugar, né, Jaime? Sem dúvida. Faz a diferença uma saúde boa, né, Jaime? A gente quer ser feliz, quer participar das atividades, quer trabalhar, quer estudar, quer ler, e para isso tem que ter saúde. Se não tiver saúde, sem saúde, isso é tão importante, né, que até o Xuxa uma vez disse que quando a gente se cumprimenta, a gente diz saúde. Saúde. Eu sempre digo,
Saúde. Sem dúvida. Jaime, eu li um artigo esses dias e, assim, uma coisa que deixa a gente preocupado, sabe? Um artigo que fala sobre o número de mortes no Brasil causadas as mortes pelo tabagismo, tabaco, cigarro. 485 mortes por dia no Brasil causadas pelo cigarro. São números altos, né, Jaime? Se nós levarmos em consideração a idade dessas pessoas. Isso aqui dá quase 1.500 mortes por ano, e isso aí vem mantendo já há alguns anos, né? O último levantamento que eu vi foi em 2019. Isso que, em relação a 2014, houve uma redução do tabagismo. Mas uma das coisas que chama a atenção é que as meninas estão fumando praticamente mais do que os homens. Agora, eu, nos meus 52 anos aqui de formado, eu nunca vi um final feliz por um tabagista. Infelizmente. Você deve ter muitas histórias, né, Jaime? Muita, infelizmente, e triste. Mas o que me preocupa agora é com o vaping. O vaping? Porque o vaping, o cigarro, ele vai te matar um dia. O vaping pode te matar amanhã. Sério? Sério. O último trabalho que eu vi foi em 2019, 2.400 e poucos jovens de 17 a 25 anos internados em insuficiência respiratória nos Estados Unidos, com 45 mortos. Ele tem tabaco, sim. Não tem. Ele tem perfumaria, ele tem metais lá diferentes que muitos nem se sabe quais são ainda. Ainda, né, Jaime? E cheio de perfumaria para mascarar o cheiro do tabaco. E isso aí, as pessoas, eu estou vendo marmanjo, adultos fumando. Muitos. E acha que tem direito de fumar em ambiente fechado. Esse pessoal corre o risco de ter um problema súbito e ir a óbito. Se ele continuar naquele ritmo, naquele nível, seguramente ele não vai longe. Ele não vai ser igual ao cigarro, que ele leva mais tempo. Então, não existe nada tabaco bom. E outra coisa que estranha é o fato de não ser liberado, ser proibido a venda, e estar em tudo que é loja e à venda. O Brasil é um país diferente, né, Jaime? O Brasil, isso eu ouvi de um alemão que veio para o Brasil, está morando aqui já há algum tempo. Ele diz: não consigo entender esse país. Por mais que eu procure entender, não dá para... Ele ama o Brasil, ele falou que ele ama mais o Brasil do que a Alemanha. Ele nasceu lá, ele está aqui já há 30 anos. Mas ele disse: eu não consigo entender o comportamento do brasileiro. Se tentar entender, fica doido. Fica. Porque não dá para entender, né? Não. Se você é um produto que é proibido você usar, mas aí o cara fica doente e ele vai para o SUS, Jaime. Aí quem é que vai pagar o tratamento dele, Jaime? Pergunto. A família dele? Não. A população vai pagar, né, Jaime? E um tratamento para uma doença pulmonar grave não é barato, né, Jaime? Não. A mortalidade, a pneumonia está entre as 4 maiores causas de morte. Então, tu veja só o custo disso aí. Nós falamos da bronquiolite, que os bebês que precisam de UTI neonatal, UTI infantil, é um tratamento caríssimo. Os antibióticos são caríssimos. Tem antibióticos 3, 5 mil por dia. Por dia? Por dia, gente. É uma coisa... Então, por isso que os hospitais gritam que nunca ele vai fechar a planilha de custo com a planilha do recebimento. Que ele não pode simplesmente repassar o custo para o preço final. Não tem como. Quer dizer, e o SUS, o último aumento, se eu não me engano, foi em 2008. Teve alguma coisa em 2022, mas foi muito pouco em relação à demora que teve do último reajuste. Sim, mas foi uma coisa ínfima, né? Isso tem que ser hoje uma consulta médica no SUS está R$ 7,00. Não dá para acreditar, as pessoas não acreditam. Isso depois desse aumento, tá? Uma cirurgia de apendicite está em torno de R$ 180, segundo a tabela.
Uma coisa que não dá E é para uma entender. emergência que, se não for feito naquele dia, o paciente morre. Vai a óbito. Agora, doutor Jaime, essa mudança, essa migração do cigarro comum, e o Brasil hoje tem também uma variedade muito grande de cigarros aromatizados, que são milhares. Né? É a mesma coisa desde o narguile, desde do cachimbo, charuto, rapé, esses todos aromatizados, é para mascarar o cheiro da fumaça do cigarro. Ou seja, o desconforto que ela causa. Não, é aquele cheiro ruim, aquele cheiro de bagana de cigarro, são só enfeites. São só para mascarar o cheiro, mais nada. O tabaco é o mesmo, vai morrer do mesmo jeito, vai ter enfisema, vai ter bronquite, vai ter câncer de pulmão, vai ter câncer de garganta, vai ter câncer de lábio, de língua, de laringe, de estômago, de útero, tudo pelo cigarro. E para cada um que morre de bronquite, enfisema ou desses tipos de câncer que eu falei, morrem 2 do sistema cérebro-cardiovascular. Doutor Então Jaime, não é assim não. as pessoas dizem, não, mas se eu ficar doente, eu vou lá, tomo um remedinho, está resolvida a parada. Uma vez começou a doença, não tem mais volta. Por exemplo, o enfisema, ele tem um enfisema, ele para de fumar, ele deixa de progredir, ele vai gastar um bom dinheiro para se manter, melhorar a respiração, mas normal ele nunca mais fica. A pessoa que teve enfisema pulmonar nunca mais fica bom, Jaime? Não, o enfisema vai morrer com ele. Agora, o que ele pode é proteger a parte que está boa, que aquela parte tenta compensar a falta daquele outro pedaço. A pessoa, quando vê alguém carregando uma maletinha com um tubinho de oxigênio, Jaime? Geralmente é DPOC ou tem uns casos de distrofia muscular, mas esses geralmente não andam na rua, são de cadeiras. A maioria disso aí é DPOC, é cigarro. É cigarro, Jaime? É cigarro. Quantos casos de DPOC, em média, é ocasionado pelo cigarro para as pessoas que contraem doenças fumando? Você tem ideia? Mais ou menos, é um percentual? De quantos fumantes desenvolve DPOC? Isso, de cada 10 fumantes, quantos podem desenvolver DPOC, Jaime? Olha, vai depender do tempo. Ao tempo? Pelo menos 60% desenvolve DPOC, agora com o tempo, praticamente 100%. 100%? Com o tempo. Porque tem uns que têm uma resistência que fumam. Mas eu conheço um cara que viveu tanto. Mas vamos ver todos os fumantes, quantos viveram tanto. O meu pai fumou até os 90 anos. Mas como é que ele estava aos 90? Eu tomo leite e o meu pulmão fica limpa a nicotina. O leite vai para o bucho, o leite vai para o estômago, a fumaça vai para o pulmão. A mãe ou a avó que fuma e trata do filhinho, Jaime? O filhinho é fumante passivo. A criança Esses predispõem a ter quadros virais com bronquiolite. Aí é muito mais complicado, porque eles já são fumantes passivos e essas crianças que convivem com mãe, avó fumante, cuidador no caso, que fumam no quarto, que fumam na casa, a hora que eles pegarem um cigarro, praticamente o cérebro já reconhece e ele já é um viciado. Eu tinha observado quando eu buscava a minha esposa, que trabalhava na Secretaria da Saúde, que fica de frente ao Hospital Materno Infantil, Jaime. Muitas mães que levam seus filhos ao Hospital Materno Infantil com uma crise de asma, com uma bronquiolite, saem do hospital e na frente do hospital tem um abrigo de ônibus. Aí eles sentam ali, a mãe puxa um cigarro. Com o filho no colo. Com o filho do lado do banco fumando. E o que me chama a atenção é que deveria ter um acompanhamento por parte de assistente social, do próprio hospital, porque a mãe, quando o médico atende uma mãe com um filho, eu acho que uma das coisas que o médico pergunta, e eu achar é uma coisa muito vaga, né, Jaime? Você fuma? Muitos médicos não perguntam isso. No pronto-socorro eu posso te dizer que quase ninguém. Ninguém. Isso é uma medicina preventiva? Perguntar, falar com a mãe e com o pai, Jaime? Mas lógico, isso faz parte da anamnese. Se fuma, eu, por exemplo, pergunto se fuma. Não, nunca fumei. E o marido fuma? Tá, porque eu pego muitas senhoras com enfisema, com bronquite, que a gente chama de fogo amigo,
o marido fumava até no quarto, morrem e deixa a falta de ar para elas. Deixou uma herança para a velha. Deixa uma herança para a coitada lá, a gente está tratando. Mas eu nunca fumei. E o seu marido? Ah, fumava. Tá. Vivi 30, 40 anos no meio do cigarro, no meio disso aí. Agora, existe um tempo determinado do uso do cigarro para o desenvolvimento de uma doença, Jaime? Depende, 5 anos, 10 depende da anos? quantidade e a resistência do indivíduo, né? Tem uns que desenvolvem mais rápido, tem outros que menos, mas depois de 20 anos ele começa a ter os problemas. Os vasculares podem começar antes, tá? Antes. E, por exemplo, o câncer de pulmão, quando aparece um nódulo de 2 centímetros, ele já tem pelo menos 10 anos de evolução. Então, se a pessoa parou de fumar depois de 20, 30 anos, ele tem que fazer controle anual todos os anos, porque só depois de 10 anos o risco dele passa a ser igual ao do não fumante. Doutor Jaime, o senhor ouviu já depoimentos de fumantes ou ex-fumantes que procuraram o seu consultório no intuito de serem examinados e iniciar um tratamento. Mais mulheres ou mais homens? A proporção? Mais homens. Mais homens? Mais homens. Mas as mulheres é mais difícil de parar. A mulher, né? É. Elas relatam isso, mais, né? elas sofrem mais. Não sei se tem coisa hormonal, se é dependência psicológica ou o quê. Aham. Mas o que a gente sabe é que a nicotina vicia mais do que maconha, mais do que cocaína, é equiparada a crack e é difícil de parar. E existe um negócio chamado querer. A gente pode ajudar com medicação, dar orientação, tentar dar algum remédio que ajude na síndrome de abstinência, dar as orientações no sentido de tomar muito líquido, tomar 2, 3 banhos por dia para limpar os poros, que a nicotina elimina pelos poros. Tomar banho, Jaime? Tomar banho e atividade física, quanto mais ela soar, melhor. Cuidar da alimentação, né? E cuidar da comida, porque a dependência dela levar o cigarro à boca, isso aí é um reflexo condicionado. Ela pega, comer e compensa com isso. E aí, além dela melhorar o paladar e o olfato, ela começa a sentir gosto na comida e mais essa dependência, esse condicionamento, ela vai comer muito e vai engordar, vai ganhar peso. Eu já ouvi muito por isso. Disso. Então, eu parei de fumar e engordei. Então, ela tem que estar consciente e eu digo o seguinte, ó, se quer, tem jeito. Agora, não existe remédio, não existe conselho que arranque o cigarro da boca. É uma decisão única. Ela tem que querer tomar decisão. Aí tem ajuda. Medicamentos novos, Jaime? Não tem. Tinha um muito bom, que era a vareniclina, que, o Champix, né, que infelizmente ou pararam de importar ou não sei o que aconteceu. Não tem mais. O arsenal disponível são os mesmos. E qual a função do remédio, ou seja, do medicamento, para ajudar a pessoa a parar de fumar? O percentual, ele ajuda em 10%, 30%? Não, isso depende de cada um. Eu te falei, é o conjunto da obra. Não é o remédio que vai fazer, não é a decisão da pessoa. O remédio ajuda. Ele é um auxiliar, mas ele não é decisivo. Né? A vareniclina, por exemplo, era cara, mas 40% parava de fumar espontâneo. Poxa, cada 10, 4. 4. Mesmo assim, tu vê. 6, não. E hoje, a medicação ajuda na abstinência, aquela gana, aquele nervoso, agito, tenho que fumar, sudorese, agressão e tal. Isso aí ajuda, tá? Agora, o resto, ela tem que fazer a parte dela e parar. E não dá para dizer quantos param ou não. O que a gente pode dizer é que a maioria, na 3ª ou 4ª tentativa, que quer parar, consegue. Mas na primeira tentativa é muito difícil. É uma decisão única. A pessoa tem que querer. Tem que querer. Se não quiser, não adianta a gente querer forçar, vai fazer isso, vai tomar esse remédio, não adianta nada. Né? Eu tenho pacientes, mulher, por sinal, que está complicada. Ela disse, mas eu não vou parar de fumar. Eu disse, a senhora vai ter isso, isso, aquilo. E agora já está acontecendo. E não parou. Não parou. E vai morrer pelo cigarro.
E agora? O médico, ele tem uma fronteira, né, Jaime? Ele pode ir até ali, dali ele não pode ir mais, né? Só vai para frente o paciente, no caso. Através da conversa, a gente vai, e o exame físico, a gente vê o que vai ser pedido, qual é a probabilidade diagnóstica e qual é o melhor tratamento para aquele caso. Né? Agora, por exemplo, não adianta eu prescrever a coisa certa e o paciente não fazer. Eu prescrevo lá um antibiótico com a pneumonia para tomar 2 por dia, ele tomando só 1. Daqui a pouco faz uma resistência, complica, vem mais ainda agravado. A asma, cara, que nós falamos, ela tem que fazer o remédio para prevenir, mas aí ela fica boa. Mas eu não estou sentindo nada. Daqui a pouco dá uma crise, está lá no hospital, pode até morrer. Se tomar um remedinho direitinho... Se fizer direitinho, não vai ter. Né? Então... A rinite, o pessoal tem que fazer, instilar aqui no nariz. Mas não, ela melhora. Acha que está tudo bem. Sarou, tá bom. Eu sempre saliento, é como tu tratar a expressão alta, é como tratar o diabetes, tu tem que tomar a medicação para manter a glicemia normal, para manter a pressão normal, e assim é a asma, gente. É preventivo. Nós temos que mudar o paradigma. Vamos tratar para viver bem. Ou seja, querer é poder. Querer é poder. E ser forte no sentido de eliminar as coisas ruins e praticar as coisas boas. Sem dúvida. É por aí, Jaime? Por aí. Atividade física? Essencial. Fundamental. Fundamental. Dormir bem? Essencial. Sagrado. Fazer o bem? Faz bem para todos. Doutor Jaime, obrigado pela sua presença. Valeu. Até a próxima. Se Deus quiser. Tudo bem. Muito bem, conversamos hoje com o Dr. Jaime Matos Ferreira, médico pneumologista aqui no programa Saúde e Companhia. Presente. Obrigado pela sua presença, sempre acompanhando o nosso programa. Em nome da São Marcos Pneumologia, em nome também da Oceano, da nossa sempre presente também Clube Social Saúde e do Laboratório Jimenez. Grande abraço a todos, boa semana, tome água, pratique atividade física, faça o bem. E um detalhe, faça o certo, porque o certo ainda é o certo. Um abraço, até a semana que vem. Tchau.